Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para os ouvintes, para quem está nos assistindo, Viva a Voz no ar, num dia bem quente. Hoje está com temperatura elevada, então você que está aí sintonizado com a gente no rádio, nas redes sociais, no Globoplay, convido a ficar pela próxima hora completa, porque tem muito assunto. É isso, vamos começar com o tema já mais importante do dia, Vera, porque é o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, confirmando tudo que já tinha dito a Polícia Federal e acrescentando elementos novos nessa acusação da tentativa de golpe por parte de Jair Bolsonaro. O Igor Cardim traz para nós os detalhes. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para Vera e também para os nossos ouvintes. O ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, reforçou ao Supremo Tribunal Federal que viu o ex-comandante do Exército dar a voz de prisão a Bolsonaro, caso então o presidente seguisse com o plano de golpe de Estado. Na segunda-feira, em depoimento também ao Supremo, o ex-chefe do Exército, general Freire Gomes, negou que tivesse ameaçado Jair Bolsonaro de prisão. Durante a oitiva, o ministro Alexandre de Moraes até alertou que o general poderia responder por falso testemunho, já que também deixou mais branda a versão dele sobre o golpe no STF em comparação ao depoimento dele à Polícia Federal. Nesta quarta, o ex-chefe da Aeronáutica contrariou a versão do colega. O conselheiro federal da OAB e pós-doutor em democracia, Pedro Paulo de Medeiros, explica que caso o ex-chefe do Exército tenha mentido, pode pegar até 4 anos de prisão. Existia uma testemunha, como o general Freire Gomes mentiu no depoimento ao Supremo, ele pode responder pelo crime de falso testemunho, que está previsto lá no Código Penal, no artigo 342, e a pena é de 2 a 4 anos e multa, pena de prisão e multa. E se for num processo penal contra um acusado, a pena ainda pode ser aumentada em até 1/3. Então, a pena fica ainda maior se for em processo criminal. E, além disso, se ficar provado que essa mentira visava atrapalhar a investigação, visava atrapalhar o processo, ainda pode ter uma responsabilização por obstrução à justiça. O brigadeiro Batista Júnior foi ouvido nesta quarta porque na segunda-feira estava em viagem ao exterior. Ele afirmou que após as eleições que elegeram o presidente Lula, começou-se a falar em garantia da lei da ordem, disse ter acreditado que era responsável e também deveria resolver a obstrução das estradas pelos caminhoneiros, mas depois percebeu que o intuito era evitar a posse do presidente eleito Lula. Segundo ele, quem apresentou aos chefes das Forças Armadas a minuta golpista foi o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Também destacou que, após não ter aceitado aderir ao plano, passou a sofrer ameaças contra ele e a família, vindas do general Braga Neto e de outros militares. No depoimento, o ex-chefe da Aeronáutica também afirmou que durante reuniões chegou a ser cogitada a prisão do ministro Alexandre de Moraes, na época então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e também de outros ministros do Supremo. Vera e Carol. Obrigada, Igor. Vera, tem 2 pontos aqui que eu achei bem importantes também do depoimento do Brigadeiro. Que ele disse que falou para o Bolsonaro: aconteça o que acontecer no dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Essa frase é muito enfática e não me lembro de ter ouvido, né, nos relatos do depoimento da Polícia Federal. E essa informação de que teve uma reunião em dezembro em que o Brigadeiro levantou e foi embora. Quando ele questiona, né, o plano é que o presidente eleito não tome posse, e ele interpretou que sim, ele simplesmente levantou e não quis nem mais participar da reunião, né? Exato, um depoimento muito contundente, o do Brigadeiro Batista Júnior. Ali uma corroboração importante ao depoimento, também ele muito importante, do general Freire Gomes. Então, você tem
2 ex-comandantes de forças, e eram 2 ex-comandantes de força. É importante a gente lembrar uma coisa que o Bolsonaro fez e que passa meio batido entre as muitas coisas que ele fez nas premeditações ali, de que não pretendia passar o poder, quando ele trocou de supetão e de uma vez todos os comandantes de forças. Então, ele já estava buscando um alinhamento que ele cobrou nessas reuniões, que ele cobrou nesse momento mais crucial ali do final do seu mandato. E aí eu acho que ele esperava contar com uma adesão maior, e eu acredito que ele tenha se decepcionado e até se assustado com a firmeza da aeronáutica e do Exército em não embarcar nessa trama golpista. Então, a gente já tem aí 2 comandantes de armas negando a aderir a uma proposta que estava ali em pleno vapor. Você veja discutir com oficiais das Forças Armadas a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima de um dos 3 poderes independentes da República. Então, a gravidade que tem nisso, ali a falta de qualquer tipo de filtro que havia por parte do Bolsonaro ao jogar essas ideias na mesa e ver quem comprava, mostra que ele estava, sim, embarcado numa ideia de solapar a democracia e de desconsiderar a eleição. Ele vinha o tempo inteiro jogando contra a lisura do pleito, dizendo que as urnas não eram auditáveis, fez aquela papagaiada toda com os embaixadores, e nesse momento, depois de perder a eleição, ele foi para o tudo ou nada, vendo quem embarcaria com ele numa trama golpista. Então, é um depoimento muito importante. É muito difícil se contrapor quando ele dá uma frase como essa que a Carol leu, que é uma frase muito contundente, porque é alguém dizendo, olha, o senhor nem tente, o senhor nem vá adiante, porque não vai dar certo. E aí a defesa do Bolsonaro vai tentar aquele truque, então é sinal que só se conversou, não se fez nada. Toda a jurisprudência brasileira é muito clara e firme no sentido de que golpe de Estado é um crime que começa já na tentativa, que a supressão do Estado Democrático de Direito já começa nas tratativas para que ela aconteça. Então, é algo que complica muito a situação do Bolsonaro, do general Braga Neto fazendo ameaças a um comandante de força, à sua família. Isso explica por que ele não está tendo a sua liberdade aprovada pelo Procurador-Geral da República e pelo Supremo, né? Está sendo sistematicamente negada. É uma das coisas que explicam porque, no entendimento do Judiciário, ele ainda oferece algum risco caso seja posto em liberdade. E fica difícil, né, Vera, parar em pé essa tese de que foram alguns comentários sobre a inconformidade com o fato de Lula poder vencer a eleição, quando se tem essa informação que o Batista Júnior trouxe de que uma dessas reuniões ele classificou como um brainstorming de ideias, ou seja, todo mundo dando sugestões ali de como seria a prisão, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas eles pensavam o que aconteceria na sequência. Eles falavam, bom, se Moraes for preso, o STF vai dar um habeas corpus, ele vai ser solto, então a gente tem que prender os outros ministros todos. Portanto, não era só um comentário, né? Tinha toda ali um pensamento de fato. E como você falou sobre o pleito, o Batista Júnior disse a respeito daquele relatório do Instituto Voto Legal e criticou aquele relatório que, teoricamente, mostrava fraudes nas urnas, brechas nas urnas, e ele disse que tinha erros, o relatório estava mal escrito. Então, ele não só defendeu ali o papel das forças, como o pleito e o sistema eleitoral do nosso país, né? Muito bem apontado, exatamente. E aí eu acho que é onde o Bolsonaro não contava, que as Forças Armadas iam ter, na sua maioria, uma postura legalista. E ainda bem que tiveram, porque senão hoje a gente podia estar contando uma outra história bem mais grave ainda. Bom, a gravidade de toda essa situação, ela vai um pouco além, até além das nossas fronteiras, né, Carol e Muniz? Porque tem aí uma notícia de agora, dos últimos momentos dessa tarde, de que os Estados Unidos estão avançando perigosamente naquela linha de querer aprovar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, né?
É isso, Vera. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, participou de uma sessão no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados ali nos Estados Unidos, né? A Câmara dos Representantes. Ele foi questionado por um deputado republicano. Esse deputado disse que o Brasil passa por um alarmante retrocesso nos direitos humanos, nas palavras dele, e disse que o ex-presidente Bolsonaro estaria prestes a se tornar o que ele chamou de preso político. E ele questionou que o governo dos Estados Unidos, como que o governo dos Estados Unidos tem monitorado esse caso. E Marco Rubio disse, abre aspas, isso está sendo analisado nesse momento e há uma grande possibilidade de que aconteça alguma sanção, alguma punição contra Alexandre de Moraes devido a essas investigações todas em curso. É uma articulação que vinha sendo feita, né, por aliados de Bolsonaro para tentar ter alguma punição, algum gesto da Casa Branca contra Moraes, né, Vera? De uma gravidade extrema, o secretário de Estado sequer levantar uma possibilidade bizarra como essa. Porque a soberania é clara nesse caso. O direito internacional é límpido e cristalino no sentido de que nações não podem intervir nos poderes constituídos na política interna de um partido e muito menos na organização do seu de um partido, não, de um país, e muito menos na organização do seu poder judiciário. O Brasil, o judiciário brasileiro segue a Constituição brasileira, as leis brasileiras, e não se subordina de maneira alguma à Casa Branca, não se subordina nem mesmo aos demais poderes. Ele tem uma independência garantida e assegurada em cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, que o secretário de Estado avente essa possibilidade, uma possibilidade que não vai acontecer, é uma basófia dele, é um desses blefes, uma dessas coisas que eles dizem para movimentar também a claque mais radicalizada do trumpismo, que é o mesmo caldo de cultura do bolsonarista. Mas é isso, os bolsonaristas vão bater bumbo com essa história, vai ter vídeo do Eduardo Bolsonaro, vai ter tudo, mas urge uma resposta tanto do Supremo quanto do Itamaraty, porque isso é uma clara interferência do governo norte-americano em assuntos que são absolutamente interna corporis do Brasil, dos poderes brasileiros. O conceito americano de retrocesso nos direitos humanos é bastante curioso, né, Vera? Porque o presidente Trump acabou de voltar de uma viagem para a Arábia Saudita, não faz nenhum tipo de reparo à conduta israelense na guerra ali em Gaza. O Trump já falou até em transformar Gaza em um balneário, mas querem punir o ministro Alexandre de Moraes. Exato. Vamos falar de uma notícia que a gente deu ontem aqui também, Vera, a demissão do Fábio Weingarten, do posto ali que ele ocupava no PL, né, cuidava da comunicação do partido, a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela ficou incomodada com um comentário do Weingarten a respeito da possibilidade dela ser candidata a presidente, né, numa troca de mensagens, quando ele dizia que preferia o Lula. Claro, numa brincadeira, mas dando uma alfinetada nela, né? Isso é fruto daquele vazamento do WhatsApp do tenente-coronel Mauro Cid, várias conversas antigas estão aparecendo agora. É sabido ali que há esse tipo de rusga entre os bolsonaristas, alguns não se dão com os filhos, alguns não se dão com a mulher do ex-presidente. O próprio Fábio Weingarten já teve vários estremecimentos com a família, com o próprio Bolsonaro. Todo mundo lembra daquele depoimento dele falando de como ele se opôs à coisa das vacinas na época da pandemia. Então, nunca foi uma relação exatamente tranquila. Sempre foi uma relação bastante conflituosa, né? E mostra como se organiza, né, o bolsonarismo. Ou você tem uma lealdade expressa, canina, sem nenhum tipo de questionamento ao clã Bolsonaro, não é a ideia de direita, não é a ideologia de centro-direita, não é nada disso. Você tem que ter uma total fidelidade ao clã Bolsonaro e aos desígnios do clã Bolsonaro. Ou então você é descartado, você é inclusive enxovalhado nas redes sociais, passa a voltar toda a máquina contra você. Então, o Fábio Weingarten está sendo alvo agora de um mecanismo do qual ele participou, que ele também conhece por dentro. Então, enfim, brigas entre eles, não é a primeira, não será a última, porque para o Bolsonaro, qualquer aliado que questiona qualquer coisa dele merece ali ser proscrito, ser banido e ser cancelado. Malafaia disse que não deu nomes, mas disse que não gosta de ver covardia
e que tem gente que não tem memória de coisas boas e essas mesmas pessoas estão prontas para apontar falhas e nunca os acertos, sendo que nessa troca de mensagens também Weingarten sugeriu a possibilidade de Malafaia ser o candidato à presidência pela extrema-direita caso o Bolsonaro continuasse inelegível, então tem todo esse contexto aí nessas conversas também. Exatamente, Muniz. Vamos falar de Pablo Marçal, já que a gente está no campo aí desses personagens, porque a Justiça aceitou a denúncia, né? O Pablo Marçal agora é réu por aquele episódio em que ele colocou 32 pessoas em risco no Pico dos Marins, numa escalada, uma expedição ali na Serra da Mantiqueira em janeiro de 2022. O André Pinheiro tem os detalhes. Oi, André, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para a Vera e também ao nosso ouvinte. A Justiça de São Paulo aceitou nesta terça-feira a denúncia contra o empresário e ex-candidato à prefeitura da capital paulista, Pablo Marçal, por causa de uma expedição ao Pico dos Marins, na cidade de Piquete, no interior de São Paulo, que aconteceu em janeiro de 2022. Pelo menos 32 pessoas teriam sido colocadas em risco durante a subida em meio a fortes chuvas, neblina, ventos, trilhas escorregadias, além do risco de hipotermia. De acordo com o Ministério Público, Marçal ignorou os alertas dos guias e incentivou o grupo a continuar a trilha, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis. Ainda segundo o MP, o influenciador dizia que enfrentar situações extremas era uma forma de vencer na vida. A proposta inicial do Ministério Público foi de um acordo: o pagamento de R$ 272 mil destinados a instituições sociais. No entanto, como a defesa de Marçal não se manifestou, a juíza Rafaela d'Assunção Cardoso Glioshi, responsável pelo caso, decidiu dar andamento ao processo. Em nota, a defesa de Pablo Marçal afirmou que ele não organizou a caminhada e que não há nenhuma prova ou depoimento que comprove a acusação. Os advogados dizem que recusaram um acordo proposto pela Justiça porque ele exigia que Marçal assumisse uma culpa que, segundo eles, não existe. A defesa também destacou que o delegado responsável pelo caso concluiu que não houve intenção de causar danos e recomendou que ninguém fosse indiciado. Mesmo assim, essa conclusão foi desconsiderada. Os advogados de Pablo Marçal dizem confiar em uma decisão favorável da Justiça. Carol. Obrigada, André Pinheiro, com as informações. Olha, esse caso é muito grave, é muito sério. Nas eleições, eu me lembro que eu cheguei a escrever uma coluna em que eu usava esse caso como uma analogia para o risco que os cidadãos de São Paulo estavam assumindo tomar ao seguir um candidato cujo passado ninguém conhecia, que não tinha nenhum serviço prestado na política e que surgiu como um salvador da pátria, um outsider, e o risco de se cair nesse tipo de retórica. Esse caso é um caso muito sério, ele realmente era o líder da expedição. Tem depoimentos na época das pessoas que ficaram ali presas, sem conseguir descer e que tiveram de ser resgatadas, dos bombeiros que fizeram o resgate, e os bombeiros, inclusive, disseram na época que advertiram do risco de se seguir naquela expedição e que, mesmo assim, ele não aceitou descer e parar com a subida do pico, e que, mesmo com essas advertências, ele constrangia os seguidores, dizendo que seriam fracos e incapazes se não continuassem nos desafios. Então, essa alegação da defesa é aquela alegação clássica. Mas agora que a ação penal está instalada, que ele é réu nessa ação, esses depoimentos vão aparecer, essas provas vão aparecer, porque tem vídeos, tem um monte. Ele é uma pessoa que a gente sabe que tudo que faz produz vídeo, propagandeia, tinha banner nos carros que estavam ali na região do Pico, com o nome do programa e tudo mais. Então, é algo que pode complicar o influenciador e ex-candidato, para além de outras ações às quais ele responde. Então, para a gente seguir acompanhando esse caso. E um pouquinho antes do nosso intervalo, a gente vai rapidinho para Brasília
porque a Ana Carolina Tomé tem aí informações a respeito da assinatura da MP do setor elétrico, que é uma aposta importante do governo para esse ano. Diga, Ana. Pois é, Vera, boa noite para você, boa noite aos ouvintes. O governo federal editou a medida provisória que vai garantir isenção da conta de luz para 40 milhões de brasileiros e desconto para outros 60 milhões. Na prática, o governo diz que vai redistribuir os custos do sistema para que os grandes consumidores paguem a conta pelos mais pobres. Segundo o texto, quem recebe até meio salário mínimo e consome até 80 kWh por mês não pagará mais a conta de energia. Se conseguir acima disso, pagará então apenas o excedente. Os outros 60 milhões de brasileiros beneficiados terão um desconto de cerca de 12%. Isso porque deixarão de pagar a taxa referente à conta de desenvolvimento energético, que financia subsídios do setor. Os que estão nesse grupo são os que ganham até um salário mínimo e consomem até 120 kWh por mês. As medidas vão custar 3,6 bilhões de reais por ano, custo que será bancado, em grande parte, pelo fim de alguns subsídios, como os descontos ofertados aos consumidores de energia eólica e solar. O programa prevê o fim gradual desse benefício, que custa hoje 10 bilhões de reais. Além disso, os consumidores livres, como as grandes indústrias, também vão bancar os custos da CDE, pagos hoje pela população em geral. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garante que não haverá aumento da conta para ninguém. A conta vai cair numa correção de alguns incentivos que foram dados, em especial às geradoras, que foram úteis de certa forma, mas que não fazem mais sentido o consumidor pagar a partir de agora. Então nós estamos pondo todo mundo para pagar. Um exemplo prático, Angra 1 e Angra 2, que dá segurança ao sistema, quem paga é só o mercado regulado. Agora todo mundo vai pagar igual. Durante a assinatura da MP, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o tema é complexo e é preciso garantir que ninguém seja prejudicado. A MP já começa a valer agora, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado dentro de 4 meses para continuar em vigor. Apesar da vigência imediata, as distribuidoras de energia têm 45 dias para se adaptar, portanto, o efeito na conta de luz deve ser percebido entre julho e agosto deste ano, Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, o governo tentando qualquer medida que seja popular e que atraia um eleitor que está descontente com o presidente, que manifesta isso nas pesquisas. Vamos ver se é sustentável essa medida, porque a gente já viu no passado tentativas de isenção de cobrança de energia elétrica, que depois a conta ficou mais salgada do que antes. Então, é um tipo de expediente que não costuma ter o resultado que se espera e depois tem uma volta ali da borduna que acaba sendo pior para o consumidor. Vamos para um rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região, repórter CBN, e a gente volta já já com o Bruno Caraza. A gente vai falar de reeleição. Manda sua mensagem para a gente, manifesta suas dúvidas, diz o que você quer saber a respeito dessa proposta que prevê o fim da reeleição. Me diz se é contra ou a favor da possibilidade de reeleição no Brasil. Até já. E nós estamos de volta com o Viva Voz e eu vi que o tema do fim da reeleição já chamou a atenção dos nossos ouvintes, muita gente opinando. Manda pelo nosso WhatsApp, manda pelo nosso canal no YouTube que a gente vai reforçar. Eu nunca decoro o WhatsApp, Muniz, me ajuda. É 11 99911 9981. Já estou de olho aqui, tem muita participação dos dois lados, a favor e contra. E a gente está ouvindo juristas também, então a gente vai falar bastante a respeito desse assunto que interessa bastante a sua vida. E agora, por falar em assunto que diz respeito à sua vida, a gente vai conversar com o Bruno Caraza, que hoje vai nos trazer aí o que está sendo discutido em termos de cortes de gastos no orçamento. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Oi, Carol. Tudo bem, Muniz? Bom, não é muito bem corte, né? Estamos falando de congelamento, né? Já começa com essa distinção. É importante você ter Exato, trazido. faz muita diferença. Faz muita diferença, mas é isso, Bruno. Amanhã o governo vai anunciar aí o primeiro relatório, né, de receitas e despesas e deve fazer contingenciamentos e bloqueios, aí sim, os termos corretos. Queria entender com você o que está no horizonte
e se isso vai ser suficiente, se o governo vai dar uma sinalização de que está disposto realmente, comprometido a cumprir a meta fiscal desse ano. Pois é, Vera, foi até interessante você ter colocado essa palavra corte, né? Quando a gente fala em questão fiscal, fica até parecendo que o governo está realmente comprometido com o corte de despesa, com a redução de despesas, mas essa discussão passa muito mais com contingenciamento, né, o congelamento de gastos, do que efetivamente uma redução drástica de toda a despesa que o governo tem, que é muito elevada, né? Então, o governo tem essa meta de equilibrar receita e despesa até o final do ano, ele próprio colocou essa meta, né, de zerar o déficit primário até o final do ano, que é aquela conta que não leva em consideração os juros. E o problema é que, ao longo do ano, a arrecadação do governo ela tem um ritmo diferente e também a despesa do governo tem um ritmo diferente ao longo do ano. Então, a legislação prevê que, de 2 em 2 meses, o governo faça aí uma avaliação das receitas e despesas para mostrar se as coisas estão no caminho certo, como ele estava prevendo. Então, essa reunião acontece amanhã, a publicação desse relatório, e fica todo mundo muito atento a esse relatório para ver o quanto o governo realmente está comprometido com essa meta de zerar o déficit até o final do ano. E aí, nesse sentido, o tamanho dos contingenciamentos e dos bloqueios, que são essas formas do governo meio que congelar o gasto, dão uma medida do quão comprometido está o governo com essa questão fiscal, né? A gente sabe que esse início do ano foi muito positivo, né? O Brasil cresceu forte, tanto os números da prévia do PIB do Banco Central, saiu também uma estimativa da FGV, saiu a estimativa da Secretaria de Política Econômica, todas elas mostrando um primeiro trimestre muito forte na economia brasileira, mas a gente sabe que o segundo semestre do ano, até em função da alta de juros, ele vai ser de um menor crescimento. Então, a prudência recomendaria que o governo fizesse agora um colchão de poupança para, no segundo semestre, quando a situação econômica ficar mais difícil, ele poder chegar com mais tranquilidade. Então, o mercado estimaria que o necessário seria ele congelar em torno de 40 bi, mas, na verdade, o que se espera mesmo é que o governo não vai fazer isso, até em função da popularidade do presidente, e se ficar em torno de 5 a 10 bi, já vai ser visto como algo assim, meio que de bom tamanho, né? Até porque o governo tem uma válvula de escape, que é, se não atingir a meta, tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, que dá uns 30 bilhões. Foi isso que ele contou no ano passado para cumprir a meta, e talvez seja com isso que ele esteja contando agora também. Agora, Bruno, além de tudo isso, tem despesas surpresa, né? Por exemplo, o ressarcimento dos aposentados e pensionistas lesados na fraude do INSS, que pode cair no colo do governo, mas pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não por enquanto, né? O governo não pretende ainda assumir diretamente esse ressarcimento. Tem outras surpresas que ainda podem aparecer até o fim do ano? Pois é, Carol, essa questão do INSS ainda está em aberto, como que o governo vai lidar com essa questão. Então, é muito provável que isso não entre na conta agora, mas venha a aparecer também no futuro. Então, é uma dúvida. Agora, tem outras questões também que precisam ser debatidas, que podem comprometer essa meta do governo e que seria muito importante que o governo sinalizasse sobre isso na reunião de amanhã. Primeiro, tem 2 dimensões relacionadas à arrecadação do governo. A gente sabe que com essa questão toda do Trump, o mundo deve crescer menos, então os preços das commodities estão caindo. E isso é importante para o governo, porque o governo conta com a arrecadação de impostos de muitas dessas empresas exportadoras brasileiras, da Petrobras, passando pelas mineradoras, chegando no agro. Se os preços das commodities caírem, isso vai frustrar a arrecadação do governo. Outra questão que preocupa é que o CARF, que é aquele tribunal que julga discussões tributárias ligado ao Ministério da Fazenda, ele está decidindo bem abaixo do que o governo esperava arrecadar com as decisões do CARF. Então,
tem um rombo aí que o governo precisa achar de onde ele vai tirar recurso. Agora, do lado da despesa, além do INSS, tem mais duas preocupações do governo. Primeiro, alguns programas importantes do governo aí que não entraram na conta do orçamento ainda, que é o caso do Pé de Meia e do programa do Vale Gás, né, que agora vai chamar Gás para Todos. Isso não está na conta e deveria ser levado em consideração. E outra, tem alguns gastos do governo que estão crescendo de forma muito acelerada acima do que o governo previa no orçamento, que é o caso do BPC, do seguro-desemprego e dos benefícios da Previdência. Ou seja, o cenário fiscal não é tranquilo e o governo precisa dar conta dessa situação para não causar ainda mais estresse, como a gente já tem visto ultimamente. Então, vamos ver como vão vir esses números amanhã e como vai ser a reação do mercado. Obrigada por hoje. Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras, destrinchando a economia aqui no Viva Voz. Até quarta que vem, Bruno. Até quarta, pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau, boa noite. A gente faz agora mais um rápido intervalo e volta já já com a nossa discussão sobre essa emenda constitucional que tenta acabar com a possibilidade de reeleição e prega a coincidência de todas as eleições. Você é contra, você é a favor? Se tem dúvida, manda pra gente. Até já. Estamos de volta com essa discussão a respeito do fim da reeleição. A gente vai a Brasília, o Igor Cardim está de volta aqui no Viva Voz, no ponto final, para falar sobre a decisão da CCJ do Senado de aprovar esse projeto, dar prosseguimento. É um projeto que prevê o fim da reeleição e também unifica as datas de eleições, tanto municipais quanto nacionais, né, Igor? É isso, Carol, um apanhadão, né? O fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República e também unifica os mandatos e a realização das eleições municipais, estaduais e nacionais. Aprovado de forma simbólica, o texto propõe aumentar o tempo de mandato para todos os cargos eletivos a partir de 2034, exceto para senadores. Inicialmente, a ideia era aumentar de 8 para 10 anos o mandato do senador. O ponto que gerava discordâncias foi derrubado por uma emenda e, com isso, os senadores também ficariam com 5 anos no cargo. Pela proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em 2026, prefeitos e governadores concorrem pela última vez à reeleição, enquanto os senadores eleitos terão o último mandato de 8 anos. O texto ainda prevê que o período de transição começa em 2028, quando prefeitos e vereadores vão concorrer a mandato de 6 anos. A unificação das eleições, fim da reeleição para o Executivo e mandatos de 5 anos começam efetivamente em 2034. No plenário do Senado, o texto precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovado. Depois disso, o texto segue para a Câmara dos Deputados. A PEC foi apresentada há 3 anos e avançou agora com a mobilização de líderes partidários no Senado. Apoiado por parlamentares de direita, centro e esquerda, o relator senador Marcelo Castro afirmou que o instrumento da reeleição para o Executivo fracassou no Brasil. Foi um malefício feito à administração pública no Brasil, a introdução da reeleição, completamente contrária a toda a nossa tradição republicana, e eu acho que está mais do que na hora de nós colocarmos fim a este mal. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, já deu indícios de que deve pautar esta PEC na próxima semana. A reeleição foi aprovada em 1997, no fim do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No ano seguinte, a FHC foi reeleito para o segundo mandato. Carol. Obrigada, Igor. E aí, gente, o que os ouvintes estão achando? Estava dando uma olhada aqui na nossa transmissão do YouTube, a maioria é a favor, hein? Eu estou aqui de olho no WhatsApp. Eu também diria que, olhando assim por cima, a maioria está a favor, mas tem argumentos bons para os dois lados. Mostra como é um assunto que divide aí opiniões e que tem muito para ser debatido mesmo. Vou trazer aqui alguns dos que eu separei. Por exemplo, 2 ouvintes que são contra o fim da reeleição. A Carol diz que, como tá, da forma como a gente tem hoje em dia com as reeleições,
mesmo com a polarização doentia que vivenciamos, os nossos presidentes têm que mostrar serviço de fato para garantir que os sucessores sejam eleitos, que, na verdade, ela quis dizer sobre eles serem reeleitos, né? E manter o caminho da democracia. O Bira disse que é a favor da reeleição, porque exatamente isso. Se o governante não for bom, a gente não vota nele. Aqui é uma visão de que a reeleição não é vista como uma forma do mandatário se prolongar no poder, mas recall ali. É um recall, né? A população poder dizer se está gostando ou se não está gostando. É um ponto de vista interessante aí para quem é contra o fim da reeleição, né, Vera? Pois é, o que eu acho que é complicado nessa proposta? Você até pode discutir se tem a possibilidade ou não de reeleição e, eventualmente, aumentar o mandato do presidente ou dos governadores e dos prefeitos para 5 anos, caso você entenda que a reeleição está sendo um mal e que as pessoas mais se preocupam com a próxima eleição do que em fazer políticas, às vezes algumas políticas públicas realmente duras, que são necessárias e que as pessoas não tomam, não adotam, porque estão pensando na própria reeleição. Mas da maneira como a PEC do senador Jorge Cajuru foi construída, com essa ideia da coincidência total das eleições, aí eu acho que a gente tem um risco de piorar o sistema. Por quê? Sob pena de você passa muito tempo, sob o argumento de que você passa muito tempo pensando em eleições, etc., você acaba fazendo um sistema que suprime a possibilidade do eleitor e as urnas. E eu acho que talvez os nossos ouvintes não tenham se dado conta disso, de que a cada 10 anos você só vai às urnas manifestar a sua opinião 2 vezes. É muito pouco exercício democrático para um país que ficou muito tempo longe das urnas, que ficou muito tempo sem exercer o seu direito a voto. A gente tem em muitos países uma coisa que, inclusive, não tem no Brasil, que são as chamadas eleições parlamentares de meio de mandato, né, em que o parlamento, ou pelo menos uma parte dele, se renova no meio do mandato do primeiro-ministro ou do presidente, como uma forma de dar esse recall, como uma forma de entender se os governos estão indo bem ou mal, e isso obriga os governos a trabalharem, a se oxigenarem para não perder maiorias nos parlamentos. Então, tem países em que até é mais frequente a ida das pessoas às urnas. Então, eu acho que essa supressão do direito das pessoas irem às urnas periodicamente não é boa para a democracia. Essa é a opinião também da OAB, que se manifestou por meio de uma nota que eu recebi aqui do advogado eleitoral e nosso ouvinte, Ricardo Penteado, que foi o responsável pela minuta dessa nota. Ele falou que o atual sistema garante o necessário protagonismo das políticas locais próprias de cada município, imuniza o processo das influências dos pleitos de amplitude nacional, ou seja, ele está dizendo que é importante você ter uma eleição específica para os municípios para tratar das questões especificamente municipais que provavelmente ficariam eclipsadas pela eleição nacional. E ele também ressalta e salienta essa coisa do voto periódico, que está consignada na Constituição como uma cláusula pétrea. Tem mais manifestações aí, pessoal? Tem uma aqui. Queria dar um pitaco nessa história das eleições, Vera. Acho que tem um outro agravante, né? O debate fica eclipsado. Imagina os debates que a gente faz e a propaganda política, né, com assuntos nacionais e locais ia ficar confuso. E na hora de votar, imagina o tamanho dessa cola e quantas pessoas iam se perder, porque o sujeito ia entrar na urna. Não, falando sério. É verdade. Com o número do vereador, do prefeito, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores ou 1, dependendo 3. do pleito. Coincidência total. Você elegeria, depois de um certo momento, você elegeria os 3. Teria uma transição e depois passaria a ser tudo unificado. 3 senadores. Já me perdi. E governador e presidente da República. Governador. Mas o tamanho dessa cola, qual a chance das pessoas se perderem no meio do caminho e votar errado? Eu fico pensando se nesse cenário, eu pensei exatamente nisso, Carol, como seria complicado para o eleitor ter todos os números e se não acabaria tendo mais o voto no partido, né? Porque daí facilita. Bom, eu gosto então daquela ideologia, eu vou votar nesse número aqui para todos os cargos e isso poderia, enfim, acabar sendo uma tendência. Eu falei das pessoas que eram contra o fim da reeleição, vou trazer aqui alguns que são a favor. O Mário de Brasília disse que é uma ótima decisão se de fato acabarem com a reeleição e unificarem as eleições, porque na visão dele vai baratear o processo e o mandato deve ser mais eficiente. Baratear o processo por ser uma eleição e não uma a cada 2 anos, né? E o Cássio também diz que é a favor porque para o país
é a favor porque o país para por conta da reeleição. O último ano de mandato dos políticos, as instituições paralisam, o gasto público aumenta, medidas populistas são adotadas e não se faz planejamento do país, e sim da eleição. Alguns outros... Se mudar, o Leonardo Vilhena aqui no YouTube também fala isso. Com o fim da reeleição, o político vai se preocupar em fazer um bom mandato para ser lembrado e poder voltar um dia, não para ser reeleito. Mas o sujeito vai querer eleger o sucessor. Se não for ele, de qualquer jeito, tem esse uso da máquina para eleger o sucessor, né? A gente vê isso quando não é possível mais a reeleição. Então, eu tenho dúvidas também. Exato. Eu acho que o fim da reeleição em si tem bons argumentos a favor e contra. Eu acho que esse não é o principal dado. O principal dado de preocupação dessa PEC é realmente essa história da coincidência das eleições. Porque aí o argumento que eles usam para vender esse peixe é de que você barateia o custo, que você só faz uma eleição... Mas eu duvido, e aí eu duvido realmente, que eles reduzissem o fundo eleitoral e partidário, provavelmente aumentaria. Tem que aumentar, tem o tamanho muita dessa campanha que a gente tem que fazer. Exato. Então, ia aumentar esses fundões e ia tolher a possibilidade, sim, dos eleitores irem periodicamente às urnas dizer o que eles estão achando. Eleições a cada 2 anos são um termômetro do que o país pensa, do que os eleitores acham, de que para que lado está soprando o vento, mesmo em termos de inclinação ideológica, quais políticas públicas são aprovadas e quais são rejeitadas. E essa questão de manter uma eleição específica para os municípios me parece saudável do ponto de vista de você realmente focar. Imagina as televisões, a cobertura, o tamanho do horário eleitoral. Então, isso me parece uma proposta bastante esdrúxula, até porque, até unificar, você ia ter que esticar alguns mandatos de senadores seriam esticados a 9 anos, 8 anos já é um mandato enorme, aí você estica para 9, depois você reduz para 5, fica um estica e puxa que o eleitor vai ter muita dificuldade de compreender, então eu acho que é uma coisa que mais vai confundir e mais vai resultar em menos democracia e não mais. Nas últimas eleições municipais, a gente falou muito, né, Vera, sobre como elas não indicam o que está acontecendo em âmbito nacional, mas elas acabaram trazendo um certo termômetro, né, de que a direita estava ganhando um espaço ali, e isso pode ser lido pelo governo federal para tentar ajustar ou não o que ele pretendia dali para frente. Então, também ter esta eleição no meio acaba trazendo algum tipo de leitura sobre o que vai pensando o eleitor. E no seu comentário você acha que traduziu o que o ouvinte Antônio Pimentel mandou. Ele diz que ele é contra a coincidência de eleições, mas a favor do fim da reeleição, porque, segundo ele, fica muito tempo sem eleição, então talvez essa modulação acabe contemplando aí uma solução, né, Carol? Tem a opinião aqui do Gleidson Moraes. Se for para o fim da reeleição para deputados também, eu concordo. Aí não passa, né? Aí no Congresso não passa. De jeito nenhum. Deputados e senadores é reeleição vitalícia. E ainda com a possibilidade de pôr o filho e o neto na sequência. Então, capitania hereditária. Caso, eles não vão adiante, a capitania hereditária realmente. Mas é impressionante como é um tema que mobiliza realmente. Porque é isso, as pessoas têm diferentes argumentos. Um argumento que os políticos estão usando muito para a ideia também do fim da reeleição é de que isso vai fazer com que arrefeça a polarização. Você deixa de ter um cacique influente que vai ser o reeleito ou que vai ser o responsável por indicar quem vai ser eleito e que vai oxigenar e mais pessoas de um leque mais amplo aí do espectro político vão se candidatar. Acho que isso também ainda está por ser demonstrado, mas, por exemplo, esse é um papinho que o Ronaldo Caiado está jogando nos outros pré-candidatos da direita, dizendo, olha, vota em mim, porque eu não vou ser candidato à reeleição, e aí depois vocês podem ir e essa fila vai andar mais facilmente, etc. Tem colado. Em alguns círculos eu tenho ouvido com simpatia essa tese que ele está ventilando, por exemplo, para os outros governadores. Essa promessa de não ser candidato à reeleição é a coisa mais manjada da política. Né, exato, gente? exato. Invariavelmente rola aquele, veja bem, circunstâncias mudaram. Teve muito ouvinte que falou isso aqui. O fulano de tal prometeu, mas não tocou nisso. O outro promete, mas não quer que seja no próprio mandato. Essa é uma questão que passa por... É por isso que eles querem votar a PEC já pondo para as próximas eleições. Mas eu acho que tem que ser um texto bem diferente desse aí do senador Jorge Cajuru. Ficamos por aqui com direito à reeleição amanhã. Amanhã a gente volta ali para um novo mandato e vocês ficam agora com a Carol e o Muniz.
E o PVC, quem sabe o PVC vai dar o pitaco dele também nesse assunto. Para a CBF, eu sei que ele é contra. Ih, mas a eleição da CBF... Aí não é nem eleição. Essa é complicado. Tchau, gente. Até Beijo, amanhã. Vera, até Beijo, amanhã. Vera. Tchau, tchau.